embora eu sempre fui alguém que sempre usou da leitura, sempre eu fui muito interessado em ler e aprender, mas quando eu vim para a igreja, eu nunca tinha lido a Bíblia por completo. Um dos objetivos meu foi ler a Bíblia. A gente ter essa habilidade de conhecer a palavra, ler a Bíblia. E quando eu estava lendo a Bíblia, um amigo, um irmão, me indicou para mim um livro que acho que todos os cristãos, se não leu, deveria ler, que é o livro depois da Bíblia mais editado, mais lido no mundo, que é o livro O Peregrino. Quem já leu O Peregrino aqui? Levante a mão, só para mim ver. Levante a mão quem leu O Peregrino. Levanta alto, irmão, para a gente ver. Poucos irmãos. Eu aconselho você a adquirir esse livro. John Bunyan. Adquire esse livro escrito pelo John Bunyan, né? E aqui dos obreiros, quem já leu O Peregrino aqui? Ah, muito bom. Quem não leu precisa ler, irmão, tá? Porque o livro do Peregrino é o seguinte, deixa eu contar bem brevemente aqui uma síntese do que é o livro, tá? Para você aguçar a sua vontade de comê-lo, tá bom? O livro Peregrino é um homem chamado Cristão, o nome dele era Cristão. Ele morava numa cidade chamada a Cidade da Condenação. E ele vivia com um fardo do pecado muito grande sobre as suas costas. E aquilo, todo mundo tinha o seu fardo, mas ninguém reconhecia o seu fardo. Não sentia o peso do pecado, e era o pecado. E ele vai encontrar um homem chamado evangelista. E o evangelista prega a salvação para ele e diz para ele que ele tinha que fazer uma caminhada para uma cidade celestial chamada Jerusalém. E ele vai sair com essa caminhada, com aquele fardo pesado nas costas, vai passar por várias etapas da sua vida, até ele encontrar o lugar onde que ele vai ser aliviado do fardo, que é aos pés da cruz. Só que ao pé da cruz, o fardo só se solta quando há no coração do homem o arrependimento. A palavra central do Evangelho não é Deus te ama. A palavra central do Evangelho não é que você é a coisinha fofa de Jesus. A palavra central do Evangelho é arrependimento. Porque Jesus vem antes da sua iniciação ao ministério de Jesus, ele é preparado por um homem chamado João Batista. E João vem pregando o reino dos céus. E o reino dos céus não é outra coisa senão arrependimento. E João prega, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aí você tem Jesus aparecendo, ele vai a João e batiza. No capítulo 4 de Mateus, você tem o início do ministério de Jesus. Após Jesus ser tentado no deserto por Satanás, Jesus então, ele vai iniciar o ministério dele. E o ministério de Jesus é iniciado com a mesma mensagem de João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento é a veia dorsal do Evangelho. Não há Evangelho sem arrependimento. Não há cristão, não há um de nós aqui que se pode identificar-se crente que não passou pelo processo do arrependimento. O arrependimento se faz necessário, porque Deus tem o poder, e o nosso Deus é um Deus que perdoa pecado. Quem pode dar um glória a Deus por isso, amado? Ele perdoa pecado. Mas ao perdoar pecado, ele nos abre a oportunidade de estender a graça a partir de um mover de Deus através do arrependimento. O texto que nós lemos vai nos mostrar o amor de Deus. O texto diz: lembra-te destas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei, tu és meu. Tu és meu servo, ó Jacó. Não esquecerei de ti. Eu desfaço a sua transgressão, e como a névoa, os teus pecados se desaparecem diante de mim. E como a nuvem que passa, assim os teus pecados, a tua iniquidade se passará de mim, porque eu te remi. A palavra remir é comprar. Deus nos comprou com o precioso sangue de Jesus. A ceia é esse lembrete. Há uma remissão. Pedro, na sua carta, primeira carta de Pedro,
ele vai dizer que nós fomos comprados com um precioso sangue de um inocente. Não é com ouro, não é com prata. É com o precioso sangue de Jesus que nós fomos comprados. E esse sangue que nos comprou nos dá o direito de sermos filhos de Deus, agora com os nossos pecados perdoados. Essa ação de Deus deva levar eu e você a viver uma vida de arrependimento. Não é uma vida de pecado. Não é uma vida de volta ao pecado. É uma vida de distanciamento do pecado. Agora, Deus, Ele está prometendo para nós que Ele esquece o nosso pecado. O seu passado, o que aconteceu no passado, não define o seu futuro. O seu futuro, Deus tem algo maravilhoso para você e para mim, a partir do momento que nós entrarmos pelo caminho do arrependimento e ter a nossa história modificada. Essa é a excelência do Evangelho. Agora, esse texto que nós lemos, se possível, meu filho, coloque ele na tela, Isaías 44, verso 21 e 22. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Abra aí, vamos ler o texto. Só que você vai ler diferente. O texto diz assim, ó: lembra-te destas coisas, ó Jacó. Você vai tirar o nome Jacó lá. Você vai colocar o seu nome. Vamos fazer esse exercício? Em vez de você colocar o nome de Jacó, você vai colocar o seu nome. Então o texto vai ficar lido assim: lembra-te destas coisas, ó Ivan. Ó Ivan, porque tu és meu servo. Eu te remi. Eu sou o teu Senhor, ó Ivan. Não esqueci de ti. Eu desfaço a sua transgressão. Como nuvem que passa, a sua iniquidade passa diante de mim. Porque eu te remi, ó Ivan. Coloque o seu nome nesse texto, amados. E leia ele com cuidado. É o que Deus tem para você esta noite. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não há história, por mais feia que ela seja, que Deus não possa apagar e escrever uma história nova. A ceia é esse lembrete. A ceia é um lembrete da fidelidade do Criador que esquece os nossos pecados. O texto diz: eu esqueci do teu pecado. Há um esquecimento da parte de Deus, não de que Ele esqueceu, porque Deus não esquece, mas Ele não traz mais à tona, porque Ele nos perdoou. Aqui esta noite, se você é alguém que entrou pelo caminho do arrependimento e está na presença do Senhor, vivendo em novidade de vida, Deus perdoou os teus pecados, e você hoje é um pecador arrependido na presença do Senhor. Por isso você pode comer do pão e beber do cálice. Isso é o arrependimento. Essa é a vontade de Deus para nós. Esse princípio de Deus de estabelecer um relacionamento íntimo conosco, a partir de um Deus grandioso que olhou para nós ainda quando nós éramos pecadores. Ele olhou para nós. O saudoso pastor Russell Shedd, ele diz o seguinte: Deus nunca nos abandona. A sua fidelidade se manifesta no constante chamado para a reconciliação para com Ele, mesmo diante dos nossos maiores fracassos. Deus não desiste de nós, ainda diante dos nossos maiores fracassos, ainda que nós venhamos a errar o alvo, porque a armadilha do pecado é errar o alvo. Nós erramos o alvo, é como se nós estivéssemos atirando flechas em uma direção, estava o alvo lá, e todas elas que nós atiramos, não acertamos nenhuma. Porque nós somos pecadores.
Mas o Senhor, ainda assim, com a sua graciosa mão, pegou aquelas flechas que nós atiramos, que erramos o alvo, e colocou no centro do alvo, para dizer para nós assim: eu vos perdoo, eu vos perdoo, eu vos perdoo. Isso é a ceia do Senhor. Esse amor grandioso de Deus é um amor que nos transforma, é um amor que nos constrange a viver a profundidade do Evangelho em um arrependimento de vida, em ter uma vida transformada, em não viver uma vida de mentira, de engano, de falsidade diante de Deus. Não, é uma vida transformada. É uma vida que você se entregou a Ele e você vive uma novidade de vida, transformado pelo Evangelho. Não haja mais em você o que o pecado nos distancia de Deus. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Então, a fidelidade do Criador em nos perdoar pecado. Segunda coisa que eu encontro no texto, está lá em João, 1 João, coloque aí para nós, meu filho. 1 João 1,19. A ceia é esse lembrete. Primeiro, a ceia é a fidelidade de um Criador que perdoa pecado e esquece o nosso pecado. Segunda coisa, a confissão e o valor do arrependimento. Deus só perdoa pecado, irmão, quando há confissão. Deus só perdoa pecado quando há arrependimento no nosso coração. A Bíblia diz assim, se confessarmos os nossos pecados, olha o que diz o texto: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar pecado, quando há em nós a confissão do pecado. Quando a gente entra diante da presença do Senhor e nós confessamos os nossos pecados. Quando olhamos para nós e entendemos que não somos dignos de estarmos na ceia, de participarmos do cálice, de participarmos do pão. Por mais tempo que você tenha de crente, não há em nós nenhum valor que nos dê o direito de participar da ceia. Mas nós temos o direito, porque quando esse direito nos vem, é porque nós confessamos os nossos pecados ao Senhor, e Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então essa confissão é o que Deus quer de cada um de nós. Que nós venhamos a Ele. A verdadeira liberdade espiritual emerge em nós através não dos nossos méritos, mas do nosso reconhecimento de que somos pecadores. O reconhecimento de que nós adentramos a presença do Senhor e confessamos os nossos pecados. E o texto diz em João: se confessar os vossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel para perdoar os nossos pecados. Quantos nós temos aqui que sentem os seus pecados perdoados em nome de Jesus? Essa ação de Deus em nós. Aí Tozer, um dos grandes escritores da atualidade, diz: a verdade do perdão liberta espiritualmente e emerge numa ação de coragem e reconhecimento de que só Deus tem o poder de nos purificar. Que só Deus tem o poder de trazer a purificação ao nosso coração. Agora deixa eu só falar uma coisinha aqui. O texto está dizendo que nós devemos confessar os nossos pecados a Deus. E esse é o caminho. Mas a Bíblia também ensina que nós devemos confessar os nossos pecados ao nosso irmão. Porque nós estamos vivendo num período, irmão, que as pessoas não confessam mais os seus pecados. Ela tem uma ação única com Deus. Ela fala: não, eu confessando para Deus, está confessado. Só que a confissão de pecado, ela é uma via de duas mãos. Há a confissão de pecado, do reconhecimento do nosso pecado diante de Deus, mas o reconhecimento que o nosso pecado pode ter comprometido o corpo de Cristo. E como membros do corpo, nós precisamos curar o corpo. Há pecados
E há situações, há hábitos que nós, mesmo confessando para Deus, nós não alcançamos a libertação desse mal. A gente vem diante da Santa Ceia, você cometeu lá, vou dar um exemplo, não deixa o Espírito Santo trabalhar, não vou dar exemplo. Você cometeu um pecado, que você julga entristecer o Espírito Santo falou com você, você se sentiu acusado, aí você aqui diz: Senhor, me perdoa, Senhor, me torna hoje digno de tomar a ceia, e o Senhor perdoa, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, o Senhor perdoa. Mas como é um pecado, e eu vou usar uma palavra aqui, um pecado habitual, um pecado que para você virou um hábito, pecado que para você virou de estimação, o mês que vem você comete de novo, ou daqui uma semana, ou daqui 2 dias, você está cometendo esses mesmos pecados. O que está acontecendo com você? Você precisa da ajuda do corpo. Aí a Bíblia diz, lá em Tiago, no capítulo 5, verso 16, coloca o texto aí, meu filho, Tiago 5,16, o texto diz assim, ó: se confessais os seus pecados uns aos outros, e orarem uns pelos outros, para que os vossos pecados sejam... Irmão, leia o texto, por favor, presta atenção no texto. Para que o vosso pecado seja o quê, irmão? Porque há pecado que precisa ser curado, e o corpo é que cura o corpo. Quem entendeu, amém, amado? Porque não é você e Deus, irmão. Há pecado que você precisa procurar o pastor da igreja. Você precisa confessar o pecado do pastor da igreja. E o pastor da igreja é que vai avaliar se o seu pecado pode ser tratado no gabinete ou se precisa ser tratado no corpo. Porque senão você nunca vai encontrar a cura. Você vai continuar pecando. E sabe o que vai acontecer com você, meu amado? Você vai passar anos na casa do Senhor, e quando o Senhor vier soar a trombeta, você não vai subir. Ah, mas é a misericórdia do Senhor. Irmão, a Bíblia está aí. A palavra do Senhor está aí. Você precisa viver as escrituras. Nós temos gente hoje da internet, está aí no seu celular, irmão, que está avacalhando a ceia. Tem um camarada aí, a Márcia de vez em quando, minha esposa, ouve ele. Eu falo: bem, esse camarada é herege. Esse camarada, ele é um perigo. Cuidado, presta atenção que você está ouvindo dele. Eu não escuto ele. Esses dias, irmão, ele ensinou de que você vem para a ceia. Se você tem um irmão que está desviado, um irmão que está doente, um irmão que está afastado, pega a ceia, leva lá para o irmão e diga assim para o irmão: irmão, eu vim cá, estou aqui na sua casa, eu vim cear com você. Está aqui a ceia, ó. Vamos cear nós dois aqui. Irmão, aonde está na Bíblia que ceia cura alguma coisa? Aonde está na Bíblia que o elemento da ceia é para perdoar pecado? É para restaurar alguém? Ceia não é para restaurar ninguém. Ceia é um memorial. É para você lembrar do que Deus tem feito na sua vida. Ceia, o suco de uva que nós tomamos, o pão que nós tomamos, irmão, não é, volto a repetir, elementos de perdão ou elementos de cura. Cura é confissão de pecado. Cura é reconhecimento que você errou e precisa ser corrigido e até disciplinado pelo corpo. Você não tem autonomia para isso. Então, arrependimento é a chave para a cura na sua vida. Não há restauração na sua vida porque você toma o suco e bebe e come o pão. Irmão, trazer ao elemento, olha o que eu vou dizer, olha aqui para minha gravata, irmão. Trazer para o elemento da ceia, trazer para um copinho de suco de uva e para um pedacinho de pão, elementos teológicos de perdão de pecado e restauração de alguém, é heresia, não é Bíblia.
Nós nos reunimos aqui, amados, não é para termos hoje na ceia os seus pecados perdoados. Os seus pecados foram perdoados quando você reconheceu que você era um pecador, mudou de vida, veio ao Calvário, teve o fardo do seu pecado jogado no lamaçal do pecado, e agora você está de pé na presença do Senhor. A ceia é para os arrependidos. Se não é arrependido, não pode tomar a ceia. Por isso que a leitura de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir, diz assim, ó: por isso que há muito entre vós fracos e doentes, porque não discerne o corpo de Cristo. Está comendo o corpo de Cristo em pecado, se autodisciplinando. Você não tem esse poder. Você precisa, como corpo, fazer parte do corpo. E se você está com algum problema numa unha, você não pode negligenciar. Amém, amado? Hoje eu fui almoçar com a Márcia, e aí eu percebi que estava doendo o cantinho da minha unha aqui, ó. Esse cantinho aqui, ó. Mas doendo muito. Aí eu olhei e falei, mas o que é isso aqui? Quando eu olhei, eu vi que a pontinha da unha estava cutucando aqui. Aí eu cheguei em casa, fui lá, peguei um alicatinho e... Irmão, aliviou na hora. Olha para o seu irmão e fala assim: não ignoreis as pequenas coisinhas que ferem você. Arrependei-vos, porque o arrependimento é a chave do milagre de Deus na sua vida. A ceia é isso, amados. Quem está entendendo, diga amém. A confissão, ela vem junto com o arrependimento. Nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Terceira coisa que eu quero trazer ao coração dos irmãos, está lá em Malaquias 7, versículos 18 a 19. Coloca na tela aí, meu filho, e eu vou lendo. Quem é semelhante a ti, ó Deus? Presta atenção no texto. Quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoa a iniquidade e te esquece da nossa transgressão, dos remidos da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, glória a Deus, porque tem prazer na sua misericórdia. Irmão, Deus tem prazer na misericórdia dele para conosco. Deus tem prazer. O prazer de Deus, amados, é trazer para nós a graça do seu milagre através da misericórdia dele. Acho que eu falei errado, né? É Miqueias, viu, meu filho? Malaquias 7 não tem, né? É Miqueias 7. Aí o menino está procurando lá e não vai achar nunca, né? Miqueias 7, versículos do 18 ao 19, né? Aí o texto 19 diz assim: ele voltará a ter compaixão de nós, pisará os pés das nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados. Aonde, irmão? Aonde ele vai lançar? Na profundeza do mar. Olha para o teu irmão e fala assim: ele não lembra do teu pecado. Ele não lembra, né? Ele não lembra do que aconteceu ontem à noite, irmão. Se você entrar na presença dele arrependido, ele é poderoso para perdoar os teus pecados e escrever para você uma nova história. Deus é o nosso Deus. O perdão de Deus é poderoso para transformar, para restaurar. Ele apaga o nosso passado e nos conecta com ele para vivermos uma liberdade em Cristo Jesus. Aonde há o arrependimento, há uma liberdade em Deus, irmão. Aonde mora o arrependimento, há uma liberdade em Deus na nossa vida. Porque Deus esquece, ele lança no mar do esquecimento. Alguém pode até lembrar, né, quem você foi. Amém, irmão? Pode lembrar, não tem problema. Mas Deus não lembra. Não lembra. Ah, quem foi você? Não interessa, irmão.
Hoje eu estou na presença dele, arrependido, na presença dele. Ele já me perdoou. Hoje eu me assento entre os príncipes. Hoje eu tenho cadeira na casa do Senhor. Tenho meu nome escrito no livro da vida. E se a trombeta soar, eu entrarei e estarei com ele para sempre. A história minha aqui foi apagada. A cédula do pecado contra mim foi rasgada e cravada na cruz do Calvário. Vale a pena ser um crente arrependido. Não é um crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Não, irmão, é crente convertido, é transformado. Pastor, eu tenho um pecado de estimação. Então procure o seu pastor. Ah, pastor, eu tenho algo que eu não consigo. Esse mês eu consegui, eu estou caindo. Então procure ajuda. O corpo pode te ajudar. O corpo pode te estabelecer. O corpo, a igreja, a comunidade está unida para ver o seu sucesso, ver o seu crescimento espiritual. Então, confesse aquilo que está tirando de você a graça de Deus, a glória de Deus na tua vida. E cuidado com essas mensagens motivacionais, irmão. Hoje está cheio, irmão. Cuidado com esse evangelho. Esse é o evangelho que vai fazer com que muitos nesses dias se desvia do caminho do Senhor, se desvia da verdade, ouvindo fábulas. O evangelho, a cruz, a ceia, não é um elemento de cura. Amém, amado? Ceia não é um elemento de cura. Ceia é um elemento de memória. Olha para o teu irmão, bata assim na cabeça assim, ó, fala assim, é memória. É para lembrar que eu era um pecador e ele morreu por mim, e eu estou aqui hoje com os meus pecados perdoados. Oh, aleluia! E como do pão e bebo do cálice, porque tenho uma vida transformada. Ponto final. Isso é a ceia. Aleluia. Oh, aleluia. Você quer ver uma outra coisa linda, irmão, que Deus faz conosco? Olha o que a Bíblia diz no Salmo 103. Coloca aí, meu filho. Versículo 12. Versículo 12 do Salmo 103. Eu fui estudar um pouquinho esse texto aqui. E aí lendo um comentário do Spurgeon sobre os Salmos, que eu tenho lá um compêndio, só dos Salmos, né? São mais de 800 páginas só dos Salmos, escrito por Spurgeon. E aí Spurgeon vai dizer o seguinte. Ele vai dizer, irmão, ele vai pegar essa metáfora que o salmista fala assim, ó. Olha que lá está escrito, ó. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele, quem é ele ali, irmão? Deus, o Senhor, o nosso Jesus, afasta de nós as nossas transgressões. Você perdeu a oportunidade de dar um glória, irmão. Deixa eu exemplificar para você. O Ocidente é esse lado da terra. Ok? Esse aqui é o Ocidente. Esse outro lado aqui é o Oriente. Então, por exemplo, agora que hora que é aqui, irmão? Que hora que é agora aqui? 10 para as 9. Coisa de mineiro, não, né? Não é 10 para as 9, irmão. É 9, e não é 9, é 21 horas, 20 horas e 50 minutos. Amém? Que hora que é agora lá no Japão? Que hora que é no Japão agora? 8 horas e 45 minutos da manhã. Olha para o teu irmão, entendeu aí o mistério? Tem como você estar nos dois lugares ao mesmo tempo? Se eu agora em agosto vou fazer uma viagem ao Japão, e a gente chega lá, a gente precisa ficar 2 dias, tá? Você chega lá, você fica 2 dias lá, para o seu organismo se adaptar com o fuso horário. Você não come direito, você não dorme direito, diz que dá uma dor de cabeça terrível, tá? Porque o seu organismo vai, você está no Ocidente e você foi para o Oriente. Deus está dizendo assim, ó, olha que Deus, irmão.
o seu pecado, como foi no Oriente, o seu pecado no Ocidente. Como está distante o Ocidente do Oriente, assim é a minha graça sobre a tua vida. Não tem como encontrar, irmão. Um homem que encontrou a Deus, irmão, ele já não tem mais graça com o pecado. Ele saiu do Oriente e foi para o Ocidente. Ele não se encontra mais com o pecado. Se você fleta com o pecado, há alguma coisa errada com o seu cristianismo. Há alguma coisa errada com a sua vida cristã. Então avalie. O Salmo está trazendo essa verdade para nós. A distância que separa o Oriente do Ocidente é um lembrete profundo do perdão de Deus. Um perdão que não apenas limpa, mas elimina toda a mancha do pecado. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, eu perdoo os teus pecados e toda mancha que há, eu apago elas, para que nunca mais alguém olhe para você e diga, tem pecado. Aleluia. Quando nós nos aproximamos de Deus, é o que Deus faz conosco. Quem entendeu, irmão? Amém? E por último, Isaías 1, verso 18 ao 20. Coloca na tela. Olha o que está escrito lá, irmão. Vinde. O Senhor está fazendo um convite. O Senhor está fazendo um convite para mim e para você. Tá? Isaías capítulo 1, versos 18 e 20. O Senhor diz, venham pois. O Senhor está nos convidando, irmão. Ele diz assim, venham a mim. Pode vir. Venham a mim. E vamos arrazoar. O que é arrazoar, irmão? Olha para o teu irmão e fala assim, bater um papo. Sabe? É ter uma conversa. Vem cá, Cleidimar. Vamos arrazoar, eu e o Cleidimar aqui. Vem cá, Cleidimar. Senta aqui. Vamos bater um papo nós dois. Isso aqui é arrazoar. Deus está falando com você. Vamos conversar nós dois. Vamos bater um papo nós dois. Vamos ter uma conversa nós dois. Vamos sentar pertinho nós dois. Isso é a ceia, irmão. A ceia não é para quem está distante, para quem está doente. Não, a ceia é para quem ainda senta à mesa com o Senhor. A ceia não é para quem anda distante, é para quem ainda arrazoa com o Senhor. Alguém que ainda tem intimidade com Ele. Arrazoai-vos, diz o Senhor, ainda que o vosso pecado, oh, aleluia, seja vermelho como escarlate, eles se tornarão branco como a neve. A ceia, ainda que nós pequemos, ainda que nós falhamos, quando a gente vem para a ceia arrependido, quando a gente vem para a ceia e a gente vem e senta aos pés do Senhor e vamos arrazoar com Ele, e você vai dizer, Senhor, eu pequei, Senhor, eu errei. Ele vai estender a mão e dizer assim, eu, ainda que os teus pecados sejam vermelhos como escarlate, eu os farei branco como a neve. A ceia é esse privilégio. Irmão, não despreze a ceia. Não vulgarize a ceia. Não, a ceia é algo extremamente glorioso, santo, imaculado, incontaminável. Arrazoemo-nos, diz o Senhor. Ainda que o vosso pecado seja como escarlate, vermelho como sangue, eles se tornarão como neve. Ainda que sejam vermelho como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, sabe qual é o nosso problema, irmão? É que nós não estamos ouvindo a Deus.
A gente está ouvindo os gurus, os pastorzinhos coach. Você não conhece a vida, não sabe quem é. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Você precisa ouvir Deus. Você precisa sentar debaixo de uma árvore com a sua Bíblia ou dentro do seu quarto, fechar a porta e dizer: Senhor, está aqui a tua palavra, fala comigo. Desligar o celular, desligar a internet, entrar no teu quarto com a tua Bíblia e dizer: Senhor, fala comigo, eis aqui a tua palavra, fala comigo. Quem tem tido essa experiência com Deus, amado? Mas fica ouvindo Deus através da internet? Não que Deus não fale, irmão, tem coisa boa na internet também, tá? Mas você precisa priorizar essa palavra. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Põe a mão no teu irmão e fala assim: você anda comendo o melhor da terra, irmão? Você anda comendo o melhor da terra? Vai, coloca aí. Você anda comendo o melhor da terra? Se ele fazer minha fé, é porque quem que você está ouvindo? Só come o melhor da terra quem ouve a Deus. Só come o melhor da terra se você comer na fonte. Só come o melhor da terra quem tem intimidade com aquele que tem a essência de tudo Deus. Se comerdes o melhor desta terra, aí ele continua: mas se recusardes, você pode recusar. Olha como é que Deus é bom. Ou você pode comer o melhor da terra ouvindo Deus, ou você pode recusar. Não tem problema. Não tem problema. Se você quiser recusar, não tem problema não. Não tem problema nenhum. Deus não vai ficar triste não, irmão. Ai, Deus está triste porque eu não recusei. Ai, irmão. O que Deus quer de você, irmão, é que você tenha disposição de ouvi-lo. Que você diga assim: eu quero comer o melhor desta terra. Quantos querem comer o melhor desta terra, irmão? Para comer o melhor desta terra, o caminho é arrependimento. O caminho é ter uma vida transformada. Não é ser crente nominal. Irmão, hoje nós estamos vivendo eu conversava isso com a Márcia. Ela foi dar uma palestra para umas irmãs lá em Araporã, sexta-feira, e eu vim conversando com ela. E a gente falava sobre cristãos nominais. Há um vídeo do pastor Russell Sede, de 1980, ele falando sobre católicos nominais. Ele já dorme no Senhor há muitos anos. Mas ele diz: haverá o tempo que nós teremos entre nós cristãos nominais. Evangélicos nominais. O que é um evangélico nominal, irmão? É um frequentador de templo, é um frequentador de show, não se compromete com nada, não se envolve com nada, não faz nada para o reino, não prega, não fala de Jesus, não vive o evangelho cristocêntrico. É um cristão nominal. Você pergunta para ele, é só você olhar. Você quer ver o que é um cristão nominal? Pega a última pesquisa do IBGE. Quantos por cento nós somos cristãos que se denominam cristãos no nosso país? Está beirando 50%, irmão. 48, não sei o que lá. 48% da população brasileira e caminhando para o próximo, passaram os 50%. Mas a pergunta é: cadê a diferença? Cadê o sal? Cadê a luz? Não tem relevância, irmão. Nós estamos vivendo um tempo de um cristianismo sem impactar nada. É um cristianismo que não impacta. É um cristianismo que não transforma. Nós estamos vivendo o cristianismo nominal. Não é um cristianismo de transformação. Não é o cristianismo que vai viver o melhor da terra, que vai viver o melhor aqui. Não é um cristão que consegue ser sal, ele não consegue ser luz. Nós não precisamos ser muitos, irmão.
Nós precisamos ser um fósforo, aceso em um lugar escuro. É o que nós precisamos ser. E Deus está nos chamando essa noite, irmão, para viver esse cristianismo de um Deus que perdoa pecado e esquece. Olha o privilégio, irmão, que eu e você tem. Ao pegar o pão, ao pegar hoje o cálice, você entenda isso. Você vive um evangelho de um Deus que perdoou os seus pecados e esqueceu. Agora, como é que você vive isso? Como é que você encara isso? Como é que você vive isso na sua vida? Amanhã, segunda-feira, amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, até domingo você voltar no templo. Como é que você vive isso? Como que você vive essa profundidade dessa revelação de um Deus que perdoa pecado, transforma a nossa vida e ainda esquece os nossos pecados? Como é que você vive isso? A ceia é isso. A ceia é esse lembrete. John Wesley, um dos últimos puritanos, pai da igreja wesleyana, ele diz assim: o arrependimento é a porta pelo qual a graça entra em nós. Hoje nós estamos vivendo um evangelho sem graça. Sabe o evangelho sem graça, irmão? Não tem graça. Por que o evangelho sem graça? Porque não tem arrependimento. Não tem transformação. Hoje você escuta na internet alguém dizendo assim: para que alguém tem que batizar para tomar ceia? Para que alguém tem que casar civilmente para tomar ceia? Não, para tomar ceia não precisa ser casado. Para tomar ceia não precisa ser batizado. E, irmão, isso nós estamos vendo para todo lado. A ceia do Senhor é para os arrependidos, que mudaram as suas vidas. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que não é casado civilmente casa para cumprir a lei do Senhor, porque a Bíblia diz que nós temos que cumprir a lei dos homens. Isso é a ceia. A ceia não tem poder de cura, não tem poder de salvação. A ceia é um lembrete. É um lembrete de que nós que a tomamos e nós que a participamos dela, temos o nosso nome escrito no livro da vida e nós renunciamos esse mundo. A ceia é para aqueles que renunciam o mundo, que deixou o fardo do pecado para trás, como está lá no livro Peregrino, abraçou a cruz e foi para frente, cheio do Espírito Santo de Deus. Que Deus nos dê graça, amados. Que você tome a ceia nesta noite, entendendo isso. O arrependimento se torna algo que abre a porta da graça sobre a nossa vida. Nós servimos um Deus que a fidelidade do Criador é perdoar pecados e esquecer. Nós servimos um Deus que busca em nós a confissão dos nossos pecados. Seja ele, e se o nosso pecado compromete o nosso corpo ou o corpo da igreja, procure o pastor da igreja. Procure um irmão. Eu não quero conversar com o pastor. Então procure um irmão. Porque aquele que confessa o seu pecado ao seu irmão, ele ora, você vai conseguir abandonar esse hábito pecaminoso que você tem. Pastor, eu não consigo refrear a minha língua. Sai palavrão da minha boca. Sabe, irmão? Piadas obscenas. Irmão, tem gente que nem dizia minha avó, tem que lavar a boca com sabão. E é crente, irmão. Meu Deus. E você tem coragem de pegar o cálice, pegar o pão, comer, beber. Irmão, isso aqui não é comida, isso aqui não é bebida. Isso aqui é o poder de Deus na sua vida. Entenda isso, meu irmão. Transforme sua vida. Seja uma luz aonde você chegar. Seja sal, que salga, que tempera. Num caldeirão de feijão, 5 quilos de feijão, irmão. Eu preciso de 5 quilos de sal para temperar ele? 5 quilos de feijão cozinhado. Quanto de sal eu coloco?
não é mais do que uma colher. É ou não é, irmã Raimunda? Talvez um pouquinho mais. Mas não chega a 2 colheres. Não sou cozinheiro, mas eu sei que o sal tem poder. Olha para o teu irmão e fala: e aí, irmão? É só uma pitadinha. Você não dá conta nem de uma pitadinha? Deus está nos chamando a uma verdade absoluta, irmão. Que possamos viver diariamente na segurança e no privilégio que Deus concedeu a você. É um privilégio para mim, para você, estar aqui esta noite e comer do pão e beber do cálice do Senhor, arrependidos dos nossos pecados. Que Deus abençoe. Vamos colocar de pé, amados. Quero convidar aqui